Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. O Windows 95 chegou a ser distribuído em CD, porém, os CDs não tinham, pelo menos a boa parte deles, não tinham boot. Então você precisava fazer a instalação por CD com disquete de boot. Você tinha que colocar Nossa, Alecrim, caramba, você precisava do disquete agora de boot, eu não lembrava disso. E aí sim que você conseguia fazer a instalação por CD. Porém, se você fosse fazer a instalação pela via tradicional, que era com disquete, eram 13 disquetes e você tinha a ordem certa de colocar, e se qualquer um desses disquetes tivesse corrompido, você estava lascado. Claro. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Josué de Oliveira. Eu sou o Tássio Veloso. E eu sou o Emerson Alecrim. O Windows 95 está completando 30 anos. E foi ele que abriu as portas da computação pessoal para milhões de pessoas, além de introduzir toda uma geração ao incrível mundo da rede mundial de computadores. No episódio de hoje, a gente relembra o que tornou o Windows 95 tão especial, não apenas do ponto de vista técnico, mas também como um fenômeno cultural. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast lá no Spotify, Apple Podcasts, segue a gente no seu app favorito e aguenta aí que a gente já começa. O carnê de pagamento é um velho conhecido do brasileiro, mas se engana quem acha que ele parou no tempo. Na Casas Bahia, o carnê também é digital, né, Josué? Pois é, com o carnê digital da Casas Bahia, você pode parcelar compras em até 24 vezes. E a primeira parcela vai bater só após 30 dias. E para conferir se você já pode usar, é super fácil. Basta selecionar a opção carnê digital na hora de escolher a forma de pagamento da sua compra, tanto no site quanto no app Casas Bahia. E o detalhe é que você nem precisa abrir uma conta. Pois é, lembrando que a modalidade está sujeita à análise de crédito. Você ficou interessado? Quer saber mais? Então entra lá no hot site do Carnê Digital para consultar as condições. O link está na descrição desse episódio. Tá precisando de prazo? Na Casas Bahia tem jeito. Então corre lá para consultar o seu crédito. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular episódio para 16 minutos e 23 segundos. Bora, Josué, qual que é o primeiro comentário de hoje? Nosso primeiro comentário é do André Gorgen, lá na comunidade, e ele falou o seguinte: eu já imagino nos próximos anos a Meta lançando um IA e dizendo que é o primeiro modelo de AGI lançado no mundo. Porém, só eles vão falar que é AGI, enquanto todos os especialistas em IA de outras empresas vão dizer que a IA deles ainda não é AGI. Acho que quando os primeiros modelos de AGI surgirem, vai haver muita discussão se já atingimos a AGI ainda ou não. Acho que primeiro a gente precisa definir do que é isso, né? Tipo, quando a gente tiver algum tipo de consenso a respeito, aí talvez alguma empresa possa falar isso de alguma maneira um pouco mais confiável. Eu diria que não só a Meta, troca o nome da Meta por qualquer empresa aí. A primeira que lançar vai todo mundo questionar se é ou não, né? Até chegar num consenso de o que é AGI. Eu lembro que isso já tem talvez 1 ano e meio, 2, mas enfim, mais ou menos regula ali na época do lançamento do GPT-4. Teve um artigo da Microsoft Research em que os pesquisadores sugeriam que algumas das capacidades do GPT-4 já eram capacidades de AGI. E aí muita gente ficou tipo, como assim, cara? E teve uma discussão entre pesquisadores que não são de empresas, mas que são de instituições de ensino e tal, sobre como muitas vezes esses ramos de pesquisa das empresas não são ramos de pesquisa, mas são ramos que, no fim das contas, estão ajudando na criação da imagem da empresa, em fortalecer ali uma noção de vanguarda, de que os produtos são um pouco melhores do que são de verdade, enfim. Eu lembro que rolou essa discussão ali nesse meio de pesquisadores e tal, mas, cara, certamente, mesmo que seja de verdade, mesmo que seja um negócio completamente que se enquadra naquela definição lá de, tipo assim, não, um sistema que é melhor que o ser humano em todas as áreas, né? Pegando ali a definição que a própria Meta usa. Mesmo que alguém chegue de fato nisso, cara, tipo, o cenário que se instaura nesse mundo em que tá todo mundo desenvolvendo dentro do seu quadrado, né, dentro dos seus muros, por que eu deveria acreditar em você, né? O que eu ganho acreditando em você, né? É porque, pela definição, aqui perguntando pro ChatGPT-5, inclusive, para ver o que muda, né? Consegue aprender, raciocinar e se adaptar a contextos novos sem precisar ser programada para cada situação. Acho que essa parte final é a mais importante. Isso dá um ar pra gente de que seria uma IA mais autônoma, né?
Aí entra naquela discussão que a gente tinha até nos primeiros Tecnocasts, né? Sobre um sistema artificial ter sentimentos ou personalidades. Ele teria ou ele teria um chip que simula sentimentos e personalidades, entende? O Robin Williams, Homem Bicentenário, que tem a robozinha que dança lá e ela tem um chip de personalidade. Sim. E o robozinho do Robin Williams fica irritado, né? Então, é meio que esse limite de até onde você consegue emular uma parada e como você mensura isso. Certas coisas vão ser um pouco mais difíceis de mensurar, se é só uma IA super inteligente que tá enganando a gente, né? Super avançada. Ou se de fato ela atingiu também esse patamar. Mas por ser tão um pouco subjetivo, um pouco abstrato, talvez seja a palavra, né? É difícil de olhar e falar assim, ultrapassou essa barreira, né? Não é que nem, sei lá, um processador. Tinha 32 bits, agora tem 64 bits. Objetivo, okay. Claro. É uma parada bem objetiva, você sabe, né? Que mudou ali. Então, eu acho que tem um pouco desse desafio também, além da definição do que seria a GI. Seguindo aqui, o próximo comentário é da Paty Alves. Ela deixou lá no Spotify e ela diz: me fez pensar na Rádio Concha de Fahrenheit 451. Eu não li o livro, José, mas você leu e disse que ia explicar pra gente o que isso tem a ver com o futuro. Então, a gente falou no episódio passado sobre superinteligência lá da Meta. A gente aludiu a essa possibilidade, né? Que a gente já falou em outros episódios também de óculos ou algum outro dispositivo visor, seja lá o que for, de realidade aumentada tal, que tá o tempo inteiro interagindo com o mundo pra nós, nos trazendo os estímulos ali, né? E meio que criando realidades customizadas o tempo todo. E no Fahrenheit, se eu não tô lembrando errado, faz muito tempo que eu li, mas o Fahrenheit é muito bom, então tem coisa que fica na cabeça. Pra quem não sabe, Fahrenheit 451, o livro do Ray Bradbury, é uma distopia, eu não sei se dá pra chamar de ficção científica, então acho que faz mais sentido distopia, onde, assim, naquela sociedade no futuro, os livros são proibidos e os bombeiros trabalham queimando livros, né? E dentro desse contexto maluco, tem alguma coisa que foi no lugar disso, né? Então, eu acho que tá muito ali mostrado na esposa do protagonista. O protagonista é o Montag, a esposa dele eu esqueci o nome, mas ela tá sempre assistindo alguma coisa, vendo alguma coisa, e ela usa esse aparelho, que eu acho que no inglês é Seashell, Earbuds, alguma coisa, ou só Seashells, mas basicamente, cara, são AirPods. Basicamente são AirPods que ficam o tempo inteiro ali no seu ouvido, e é meio que aquilo tá te trazendo estímulos o tempo inteiro. Tá o tempo inteiro te trazendo formas rápidas e ininterruptas de entretenimento, né? Por quê? Porque como você não tem os livros, você não tem mais aquele espaço para introspecção e para reflexão interna e diálogo interno. Nessa sociedade, como não tem isso, não tem esse espaço que era dos livros, você tem essa rádio concha e tem outras formas também de entretenimento contínuo, com telas e tal, que estão o tempo inteiro basicamente te estimulando, né? Te dando mais alguma coisa para pensar muito rapidamente, sabe? Algum beliscão ali de conteúdo, né? Pensando em termos de século 21, 2025, de conteúdo. Então, acho que é isso que a Paty está aludindo, a rádio concha de Fahrenheit 451. Não gosto de falar sobre livros obrigatórios, porque essa coisa de leitura obrigatória é meio contraproducente, mas o que quer que seja antes de obrigatório, Fahrenheit 451 porque o livro é fantástico. Extremamente recomendável. Muito. Porque é isso, cara, tipo, esse absurdo que ele vai criar, né, de você não poder mais ter livros, realmente gera reflexões muito claras do que tá acontecendo hoje, assim, das formas de entretenimento que a gente tem. A gente ainda pode ter livros, beleza, mas esse mundo que ele cria, onde não tem livro, não tem um espaço pra autorreflexão, onde a gente tá sempre, a gente trocou isso, né, ou isso foi imposto, no caso ali daquele universo. E aí, o que fica no lugar desse espaço que era da leitura, do diálogo interno? Cara, tem que ter alguma coisa o tempo inteiro pingando ali, entretenimento, alguma forma de te manter ocupado, manter sua mente ocupada, pra ocupar esse silêncio, saca? Então, é um livro que dialoga bastante com o mundo que a gente tem agora. As doses homeopáticas de dopamina, nem sei se homeopáticas, né? Mas essas doses constantes de dopamina que você vai o tempo todo buscar nos algoritmos. Exato. E fechando aqui, temos o comentário do Rafael Garcês, também lá no Spotify. Ele disse o seguinte: posso estar redondamente enganado, mas acredito que não tem como chegarmos nessa IA geral usando os modelos de LLMs. A menos que essa nova IA consiga de alguma forma se aperfeiçoar, entre aspas, ao ponto de criar um novo paradigma de modelo, dificilmente não teremos apenas mais alguns LLMs com Tadalafila. Excelente descrição. A gente zoava que os LLMs eram autocorretores com esteroides. Toma aí, LLM com Tadalafila do Rafael. E ele continua: parece
até que esse anúncio é apenas para manter os investidores interessados, acendendo aquela pulga atrás da orelha. Mas e se for verdade? Melhor investir do que perder o bonde passando. Ah, cara, eu discordo aí da filosofia de investidor, tá? Eu não invisto com base nisso. E pra mim, notícia é algo 100% ignorável na hora de escolher os meus investimentos. Mas ok, cada um tem seu método. Agora, sobre ser ou não ser, cara, também é difícil opinar porque eu não desenvolvo modelos de LLM pra saber como é que é a estrutura da parada a fundo, né? A gente entende aqui o funcionamento, eu já li bastante e tal, mas eu imagino que é uma parte, se a gente for imaginar modularmente, né? O LLM é uma parte ali do sistema completo. Entende? Tipo, não é que o LLM vai ficando até ele ganhar autonomia, até ele virar uma GI, virar uma superinteligência, mas eu acho que faz parte de um sistema ultra complexo que, né, tem que ter um LLM no meio. Também, com o que quer que se pareça essa tal de AGI ou qualquer que seja o próximo grande desenvolvimento nesse ramo, vai ter que ter LLM no meio justamente para ter ali o processamento da linguagem, para conseguir criar as condições para conseguir prever muito bem quais vão ser os outputs, e LLMs fazem basicamente isso, são autocorretores com tabela fila. É engraçado esse comentário, porque eu lembro do Yann LeCun, que é da Meta, né, ganhou o prêmio Turing e tal. Ele, inclusive, de novo, já é um nome muito brabo da Meta, e aí a Meta tá trazendo essa galera toda que a gente falou no episódio, né, e ele não tá nesse laboratório de superinteligência, ele tá num outro laboratório agora, que eu não lembro qual foi o nome, mas ele mudou um pouco a estrutura interna da empresa, mas ele permanece lá. Eu lembro que várias vezes ele bateu justamente nessa tecla, né, tipo assim, cara, eu acho que é menos a questão técnica da coisa, mas é mais um certo discurso que é propagado por gente que talvez não seja técnica, não seja gente da área técnica, não seja pesquisador, não seja engenheiro, enfim, não seja as pessoas que estão ali de fato fazendo a coisa acontecer e vendo o desenvolvimento desses modelos, mas acho que é muita gente de mercado que parece que tá muitas vezes um discurso que dá a entender que não, a gente tem LLMs hoje, então se a gente continuar treinando os LLMs, eles vão ficando com cada vez mais conteúdo em um campo de treinamento cada vez maior, né, e mais material de treinamento de qualidade, em algum momento vai cruzar uma linha e os LLMs vão virar a AGI. E não parece ser esse o caso, né? Tipo, pela própria estrutura de um LLM, ele consegue com muita precisão prever o próximo resultado que é provável naquela cadeia de pensamento. Disso para um sistema que é melhor que seres humanos em tudo e consegue aprender autonomamente, tem um salto que não é simplesmente quantitativo, não é só você dar mais material de treinamento. É algo que é de uma outra natureza mesmo. Talvez seja isso que aqui esse comentário remete, e eu acho que tem um pouco desse discurso que, de novo, acho que parte muitas vezes de pessoas que estão mais interessadas em vender, em tentar atrair investidor, etc., do que, de fato, em falar do aspecto técnico da coisa. Eu entendo o comentário do Rafael, só acho que é uma questão técnica que foge um pouco, né, do que o Mark falou naquela carta. Eu acho que ele não quis dizer que era simplesmente um LLM ali. Ele nem entrou em detalhes técnicos. Era mais tipo, a superinteligência tá chegando. E a LLM é parte disso. Até onde eu já li também, o LLM também é muito parecido com o jeito que a gente pensa. Quando a gente tá formulando frases e argumentações aqui, você tem meio que uma ideia abstrata do que você quer falar. E aí, conforme você começa a falar, você vai pensando na próxima palavra, né? Você não tá, tipo... cadeando. Você não vem um texto pronto na sua cabeça. Tanto que, às vezes, a gente para, esquece a palavra e tal. Como eu acabei de fazer agora. Uma coisa que você vai falar, de repente você lembra de outra coisa, entendeu? Tipo, é meio que isso, né? Então, é um jeito probabilístico, porque você tá sempre elencando qual é a probabilidade da próxima palavra, qual que é mais interessante dentro desse contexto que eu já soltei, né? Mas é similar. Tudo emula o raciocínio humano, o jeito que o nosso cérebro funciona, neurocientistas, etc., né? Baseado nesses conhecimentos. Mas, tecnologicamente, o que tem debaixo do capô, quais códigos estão se conectando com quais códigos, quais módulos e quais tecnologias, etc. E aí eu acho que realmente o sistema vai ficando mais avançado e vai se conectando a mais coisas. E até o Yann LeCun falou essa semana, postou no LinkedIn, compartilhou um vídeo falando de uma coisa que ele fala há muitos anos, de programar a arquitetura dos sistemas de IA de forma que as únicas ações que eles possam realizar sejam voltadas para cumprir objetivos definidos, né, dentro dos limites de segurança. E ele diz que ele chama isso de IA orientada por objetivos. Ele fala, um desses limites de segurança é a submissão aos humanos, o outro é a empatia, mas seriam necessários muitos objetivos de segurança simples e de baixo nível para garantir a segurança, como, por exemplo, não atropelar pessoas, não mover os braços de forma
descontrolada se houver pessoas por perto, especialmente se você estiver segurando uma faca de cozinha. Então, esses de nível mais baixo, né, são programações muito específicas que, cara, como é que você mapeia tudo isso, né? Mas eles teriam que fazer esse trabalho de mapear uma série de coisas mais críticas, porque não dá pra você lançar o produto, um robô, uma IA, e esperar as coisas acontecerem pra daí ela aprender que não pode fazer aquilo, né? Até comercialmente, isso já inviabilizaria completamente o produto, né? Geraria processos, enfim, vários problemas. É um exemplo de que, ainda falando de LLM, ainda falando de IA, você tem outros módulos se conectando ali, que são guardrails ou que são aumentadores ali dos recursos, né? É um sistema realmente muito complexo. Em termos de produto, né, você falou dessas questões de segurança e tal, né? Eu fico pensando muito nos... A gente já tem problemas com isso em relação a carros autônomos, né? Entre aspas, autônomos, né? Acidentes que acontecem Sim. e tal, e processos, e as empresas tentando, de alguma forma, diminuir a quantidade de responsabilidade própria delas, e a gente tentando entender qual é o nível de responsabilidade. Então, a gente está respondendo essas perguntas com carros ainda, né? Imagina isso com... sabe, algum tipo de inteligência, algum tipo de sistema que consegue, entre aspas, tomar decisões autônomas em algum momento. É isso, assim, o nível de pode dar merda nunca parece que começa numa coisa pequena, né? Tipo, as probabilidades são sempre, tipo assim, isso aqui dá problema de segurança, pode dar um problema de segurança sério, pode ferir seres humanos, pode, enfim, gerar riscos graves, né? Então, sei lá como é que vão resolver isso. Boa sorte pra galera aí do Departamento de Superinteligência da Meta, né? Não sei como é que vocês vão fazer, mas vocês estão ganhando muito bem pra isso, né? Algumas centenas de milhões de dólares, então... Roubando os empregos de metade da população mundial nos próximos 5 a 10 anos. Então, exatamente, cara. Se vira aí, bicho. Enfim, comentários lidos, bora pra pauta. Vamos nessa. Agora, em agosto, um dos produtos mais emblemáticos da história da tecnologia está completando 30 aninhos. Ele é o Windows 95. Sim, gente, quem nasceu em 95 já está completando 30 anos. É surpreendente, mas vamos continuar com a pauta aqui, tentando não parecer muito idosos. Porque muitos dos que estão ouvindo nem eram nascidos quando o Windows saiu, né? O Windows 95. Eu, por exemplo. Mas Mentira. eu vim aqui participar. Eu estudei bastante. Não tava lá, mas estudei. A gente finge que acredita. Tá bom. Então essa galera nem viu o Windows funcionando, né? O Windows 95. E quem é um pouquinho mais velho, tipo a gente aqui, um pouquinho só, não é muito não, a gente tem alguma lembrança dele, talvez não tenha usado ele com a mesma intensidade que a gente usa os sistemas atuais, né? Foi por um período um pouco mais curto, mas já tem lembranças aqui que a gente consegue trazer também dessa época. E esse Windows foi muito importante porque essa versão trouxe elementos que se tornariam parte essencial da experiência de usar um computador nas décadas seguintes e nos sistemas seguintes também. E mais do que isso, ele teve uma importância no nível cultural também, porque ele ajudou a afirmar a marca do Windows e a própria Microsoft no imaginário popular. Quem se lembra ali os anos 90, pós anos 95, né? A cultura da internet, a cultura da computação pessoal começou a ficar muito mais popular e o Windows 95 tem um papel muito importante nisso. Logo que eu tava pensando nesse assunto, me ocorreu que eram outros tempos, né, da tecnologia. Eu, obviamente, não cobria de forma profissional, mas eu já acompanhava, tinha 7 anos, já acompanhava uma época em que os jornais tinham caderno de informática. E aí, no Rio de Janeiro, tinha um jornal específico que era a coluna da tia, não lembro mais o nome, tia Mariana, tia Juliana, sei lá. E era uma especialista que ia ensinando as coisas e contando as novidades, né? Porque depois eu viria a fazer, vocês também, todos nós. Mas pensando em tech naquela época, como as coisas eram mais positivas, né? Agora, a gente fala das Big Tech e existe uma névoa, uma nuvem em torno da atuação delas. Tudo é muito delicado, é a regulamentação das redes, é golpe para todo lado. O Windows Recall com a polêmica de ficar rastreando tudo que você faz. Então, o espírito do tempo, né, que se fala daquela época, pelo menos o que eu me lembre de criança, vai muito nessa linha da nostalgia e daquilo da tecnologia, da informática, né? Da informática como algo que vai mudar o mundo, que vai deixar a sua vida muito melhor. A gente tava com caderninho, anotando as coisas e, de repente, começava a fazer trabalho no computador. E aí o Windows 95 se insere nisso, né? Por ter aquela interface mais amigável. Enfim, a gente vai tratar ao longo do episódio de hoje. Acho que na época era muito mais produto a informática. E hoje em dia é muito mais sobre dados.
a tecnologia no geral, não só a informática, né? Então a gente ainda precisa dos devices, ainda precisa dos produtos, mas eles viraram apenas a interface e o mercado agora tá todo em torno dos dados, porque até o lance da teoria da agregação que a gente fala sempre, né? Através dos dados que você consegue escalar tanto assim as big techs. Mas sim, deixa de ser essa coisa tão inocente e vira uma coisa muito mais séria. Éramos ingênuos, né? E aí tinha aquilo da fila nos Estados Unidos, certamente muito mais do que no Brasil, porque a pirataria comia solta, né? Sejamos sinceros. Mas aquelas filas icônicas nas lojas, acho que a Best Buy é uma que o José levantou aqui né, no nosso material, porque as pessoas iam lá comprar, era aquele super hype. Aqui a gente não comprava na loja, mas vinha o CD, e aí você... Era CD? Não, era disquete. O Windows 95 era disquete Era ainda? CD? Era, se não me engano, eram 13 disquetes. 98 que começou a entrar essa coisa do CD. Eu não instalei o Windows 95, eu instalei a partir Nem do eu. 98, então... Eu só lembro de instalar o XP já. Eu só lembro de usar computador que tinha o 95. Eu não tive nada a ver com a instalação dele, como veio, não sei se era original ou se era falso, enfim. É porque eu lembro que tinha o Media Pack do Windows 95, esqueci o nome agora, mas já citei em outros episódios do Tecnocast. Era o Plus. É o Plus, que aí acho que tinha um CDzinho, se eu não me engano. Agora Será já que é isso? tá falhando a memória. É como se tivesse o Windows 95 e o Second Edition. Eu acho que esse era o que tinha o CD. É porque o Plus é ele que inseria coisas multimídia também. Uhum. Eu vou ter que dar uma Wikipedia aqui, porque eu não tô lembrando de cabeça. Ao vivo. Só de falar de Wikipedia já entregou a idade, né? Porque a galera tá toda no chat GPT. Vou perguntar pro chat aqui. Então, eu não instalei esse sistema, mas eu sei que eu tive em casa, porque nessa época, meu pai, que sempre foi muito ligado em tecnologia, nós tínhamos um computador e era aquilo, né? O móvel do micro, com um gabinete embaixo e o monitor de tubo em cima. E eu lembro que o meu ainda tinha impressora numa prateleira mais elevada, porque o idiota aqui tinha impressora e em cima da impressora colocou um aquário. E aí vira e mexe caía água no monitor. Eu quase matei aquele monitor umas 3 vezes. Também vai sendo audacioso demais aí também, né, cara? Pô. Mas aquilo, ligar ao computador nesse ambiente, mouse com fio, teclado com fio, enfim, tudo mudou de lá pra cá. Mas pra mim me remete muito à infância. Eu lembro de utilizar coisas com DOS, com DOS, mas principalmente menu iniciar, no Windows, ou seja, a partir do 95. Vamos se situar aqui no tempo, né? Alequim de 83, eu sou de 86, Taz de 88 e José de 90. Então, 12 anos, a conta vai falhar agora, 9 anos, 7 anos e 5 anos é o que a gente tinha quando foi lançado o Windows 95. Então, obviamente que a gente não tava na fila da Best Buy, até porque somos brasileiros, né? Não estávamos... para comprar um software, mas foi um acontecimento muito marcante porque as pessoas continuavam fazendo fila, mas para comprar os produtos, né? Os iPhones, isso a gente vê até hoje. Não, na época não tinha iPhone, né? Sim, depois eu tô dizendo, mas na fila para comprar um CD de um software, realmente foi um trabalho de marketing muito bom que a Microsoft fez, até famoso ali por usar a música dos Rolling Stones, Start Me Up, por causa do menu iniciar, né? E que levou para as filas das lojas uma galera que nem sabia o que estava fazendo ali. Entrou no hype ali do Windows 95. O que é essa novidade, né? O que vai revolucionar, meu computador vai ficar completamente diferente, porque até então a interface já tinha, num certo sentido, uma interface gráfica. Gráfica tinha desde 87, né, com o Mac. Isso. Sim, mas no ambiente da Microsoft. Com 3.11 também, Só que não era com o nível de detalhe que tinha no Windows 95 e que na época já era considerado um divisor de águas, tudo muito mais colorido, mais bonito, né? A maneira de interagir. Então tinha uma promessa de revolução e olha, pensando aqui em retrospecto, eu acho que essa revolução aconteceu, né? Sim. Veio ele, depois vieram outros, mas se a gente for olhar hoje, o computador ainda é muito parecido, né? Dadas as proporções, né? O avançar das coisas, mas é muito parecido com o que tinha naquela época. Então eles realmente traçaram um negócio e com o potencial que só a Microsoft tinha, a meu ver, de fazer de forma popular. Que a Apple também oferecia muitos desses recursos, um copiava o outro, que tinha copiado o outro, mas a Microsoft abriu para o mundo, assim, né? Quem quiser, instala aí, vamos ver.
Tanto que eu tava até puxando os valores, o Windows 95, ele custava $210, a versão completa, e $110 o upgrade. Então, dava pra comprar. As pessoas compravam e eu lembro que na época, li em revista, em jornal, que o Windows vendia mais que água, a Microsoft vendia igual água, um negócio assim, porque realmente foi uma loucura. Eu acho que faz todo sentido a gente chamar o Windows 95 de revolução, de disruptivo, qualquer adjetivo nesse sentido, porque a gente estava muito preso no que diz respeito à interface gráfica ao que o DOS oferecia, né? Ou as versões anteriores do Windows, que era o Windows 3.0 ou Windows 3.1, que eles tinham uma interface gráfica já com o modelo que a gente viu no Windows 95, mas eram meio que instâncias do DOS, sabe? Então não era uma coisa tão padronizada quanto se tornou no Windows 95. E eu acho, inclusive, que foi isso que fez a galera toda ir para as lojas atrás do Windows 95, né? Porque havia aquela coisa de produto revolucionário mesmo, que ia mudar a experiência do usuário e cumpriu uma promessa que naquela época já estava em evidência, que era de tornar o computador de fato pessoal, né? Ou seja, apto para você ter um computador em casa, que começou com toda a história da IBM, lançando o IBM PC e tal, mas assim... E era uma filosofia do Bill Gates, né? O Bill Gates tinha isso, de um computador em toda mesa, em toda residência e etc. Exato, porque até então era uma coisa assim, que era comum, mas em empresas, né? Ou repartições públicas, mas assim, você pensar num computador para usar em casa era uma coisa que ainda era limitada a gente que trabalhava com pesquisa ou com computação mesmo, quer dizer, era para poucas pessoas. E pegando carona no que aconteceu com os consoles de jogos, né? Que nem o Atari, o famoso Nintendinho, o PC meio que começou a migrar para casa, né? Para casa das pessoas, a se tornar um produto de fato doméstico. E o Windows 95 teve uma parcela de participação muito grande nisso, porque a interface dele para a época foi o que mais pesou para isso, né? Tanto que, assim, é até interessante que nessa semana eu publiquei no Tecnoblog a declaração de um executivo da Microsoft. Esse cara é o líder da divisão Windows da Microsoft atualmente. E aí ele falou que a próxima geração do Windows, ela vai ser tão focada em IA que a gente vai depender menos de mouse e teclado para usar o sistema operacional. Basicamente isso que ele disse. Só que o que tem de interessante na declaração dele é que foi quando eu percebi que a gente está hoje no Windows 11, mas o modelo, a proposta de uso do sistema operacional, a experiência que a Microsoft oferece é basicamente a mesma desde o Windows 95, que é o menu iniciar, que é aquela barra de tarefas na parte superior da tela, que é essa proposta de você se comunicar com o computador usando mouse e teclado. Óbvio que hoje tem mais opções, né? Você pode usar comandos de voz, você pode usar em computadores com tela sensível a toque, você pode usar um toque na tela também, enfim, mas a premissa básica é essa desde a época do Windows 95. Na verdade, desde um pouco antes, né? Mas digamos que foi o Windows 95 que chegou e falou, ó, esse vai ser o nosso modelo. Até tinha antes ali, né? Tipo, puxando ali na pesquisa. É engraçado porque hoje é muito comum a galera do Android zoar a Apple sempre que sai um novo iPhone, dizendo, isso aí já tem no Android há tempos. E aí a galera que era fã de Macintosh na época ficou, mas peraí, isso não é tão inovador assim. O Macintosh já faz algumas dessas coisas há muito tempo. Sim. Né? Já tem interface gráfica lá e tal, você consegue usar o mouse, arrastar as coisas. Algumas coisas que chamam a atenção no 95 realmente não são invenção da Microsoft, não começaram no 95. Porém, tinha alguma coisa ali que chamava a atenção e me parece que deixava mais claro para um usuário que era leigo o que ele tinha que fazer para aquilo funcionar e como aquela experiência ia ser recompensadora para ele, saca? Era meio que uma noção de, tipo, cara, não preciso saber muito mais do que o que tá na minha frente para fazer essa máquina revolucionária que é o computador pessoal funcionar e eu conseguir me relacionar com isso, sabe? Eu acho que tem dois segredos principais aí nesse sucesso do Windows 95. O primeiro é o marketing, é o mais óbvio que a gente falou aqui, que a Microsoft foi muito bem em lançar o Windows 95. Era uma época também de lançamento de acesso à internet, né? Que não era algo muito relevante aqui no Brasil ainda, mas lá nos Estados Unidos, que é o core da tecnologia, isso estava muito pungente.
Então, o marketing, a Microsoft foi muito bem com a campanha, com o investimento, acho que foi 200, 300 milhões, não sei, de investimento na campanha de lançamento do Windows 95, 300 milhões de dólares gastos na divulgação. E a Apple não estava na melhor fase dela em 95, né? O Steve Jobs não estava na empresa, era aquela fase que ela estava quase falindo. 2 anos depois, ela quase foi à falência, inclusive trouxe o Jobs de volta, os produtos estavam muito ruins, etc. Era a época que eles estavam tentando lançar console, lançar câmera, lançar TV, lançar um monte de coisa esquisita. Câmera fotográfica, monitor com videocassete embutido, uma parada muito louca que a gente até falou, né, no outro episódio. Mas é curioso pensar, porque a filosofia da Apple hoje é não ser a primeira a lançar, mas fazer no momento certo da melhor forma. A gente tá vendo isso na corrida das IAs, por exemplo. A Apple não tá lá competindo com o OpenAI, nem com o Google, ela nem quer se propor a isso. A abordagem dela foi oferecer a integração com os modelos mais avançados dentro dos sistemas dela. E naquela época foi o inverso, né? Ela foi a primeira a lançar, vamos fazer aspas aqui, a primeira a lançar a interface gráfica comercialmente. Foi cópia da HP. A primeira a olhar lá pra Xerox e... Da Xerox. Da Xerox. Mas foi a primeira a lançar comercialmente ali, entender aquele produto e lançar comercialmente. E a Apple também tinha aquela pecha de ser para escolhidos, né? Para pessoas que inclusive podiam bancar naquilo. Porque você comprava o produto, ou você comprava o hardware e levava o software. A Microsoft não, o tempo inteiro. O nome da empresa, né? Tem software. Então vamos colocar este software onde der. E aí tinha as disputas deles com a divisão de software da IBM, por exemplo, mas o que eu tiro disso que você está falando, Mobilon, na parte do marketing, mídia, marketing, e que é assim, o sonho de toda grande empresa, como pegar um produto e incluí-lo na cultura pop. E eles conseguiram fazer isso. Com a música, com os filmes publicitários muito bem feitos. Tem exemplo também de sitcom que eles filmaram, com o pessoal de Friends, né? Alguns deles, estrelas de Friends. A Rachel e o Chandler. Tipo, usando o Windows. Basicamente, os maiores astros, os maiores astros do maior sitcom da época estão lá fazendo propaganda. Deixa eu usar esse negócio aí. E a Rachel fala assim, tipo, a Rachel, né? Esqueci o nome da atriz. Jennifer Aniston. Ela fala assim, mostrando que é muito fácil e tal. Ela vira assim, olha só, I'm computing. Tipo, eu estou computando, tá ligado? Cara, isso me lembra uma propaganda que tinha no Brasil da AOL, foi alguns anos depois já, mas era a Carla Pérez. O fim do vídeo, hoje não seria aprovado por nenhum executivo de publicidade. O fim do vídeo era a Carla Pérez, bem com close pra câmera, falando: eu consegui, você consegue. Nossa, mãe. É a mesma pegada, vai. Mas olha, falando da parte de marketing do Windows 95, a gente não pode deixar de lembrar da data de lançamento, né? Que teve o evento lá com Ballmer e o Bill Gates tentando dançar, né? No palco lá, o som de Rolling Stones, né? Aquela cena pra mim é hilária, porque eu leio, mas eu vejo aquilo lá e dou risada, mas com uma certa meia-culpa, porque assim, se eu tivesse no lugar deles, eu também ia dançar do mesmo jeito, ou até pior. Imagina. O marketing mandando. O marketing falando, vocês vão dançar no palco. Imagina, gente. E todo mundo sabe que a pegada do Ballmer não é dançar, é ficar balançando os braços loucamente suado, que é esse que é o ímpeto do cara, entendeu? Aquelas pizzas aparecendo, né? Que é outra marca registrada do Ballmer. Complicado o negócio. E o Bill Gates era o mais engraçado, porque o Ballmer, pelo menos, tinha essa coisa que o José enfatizou, dele ser mais enérgico, né? Ele ficava lá vibrando e tal. Agora, era visível que o Gates estava totalmente desconfortável. Então, ele dava uns tapas, ele batia palmas, ele dava uns pulinhos, assim, tentando de alguma coisa sincronizar com o que o pessoal estava fazendo no palco, mas era visível que ele estava desconfortável. E uma coisa que eu lembrei, é a Microsoft utilizando música do Rolling Stones nesse lançamento, e alguns anos depois, eles repetiram, né, a estratégia, e quando teve o Windows XP, eles foram lá e contrataram a Madonna. E aí colocaram uma música da Madonna, que eram umas pessoas que saíam voando, assim, no comercial. Então, buscando muito isso, de casar a tecnologia, informática, né, na época, computação, com o que estava mais em alta no showbiz. E dinheiro eles tinham para fazer isso, né, porque vendia muito. Mas eu falei de 2 elementos, né, a gente tá falando do marketing aqui, mas já discutimos várias vezes no Tecnocast que marketing não sustenta produto ruim. Não adianta só você ter um grande marketing e não ter um produto usável, ele não vai se vender.
E acho que o sucesso do Windows 95 como produto, ele começa ainda no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Aliás, começa nos anos 80 mesmo, porque o segredo é o DOS. Aquele que estava por debaixo do capô do Windows 95, do Windows 3.0, 3.1 também. Por quê? O DOS, ele criou um ecossistema, eu não quero usar a palavra aberto, mas... definitivamente não é aberto. No sentido de estar em várias máquinas, Livre. sabe? Não, livre não, aí também... Popular. Não exclusivo. A filosofia de estar instalado em vários dispositivos, isso, não exclusivo. Que era o contrário do que a Apple fazia com o Macintosh, né? Então, ao fazer isso, a Microsoft popularizou o sistema operacional dela e ela atraiu muitos desenvolvedores que desenvolveram muitos aplicativos, né, que rodavam no DOS. Até a propaganda da Apple nos anos 90, né? A propaganda, enquanto a Microsoft fazia Start Me Up e usava Friends, a Apple era um executivo chegando e falando assim, eu preciso de um PC para ligar esse disquete. E aí o carinha, sei lá, do marketing descolado fala assim, tenho aqui, ó. E aí era Apple Computer. Aí o cara falou assim, não, eu preciso de um PC. E aí o cara falou assim, não, mas ele roda também. E botava o disquete no Apple Computer ali, que eu não lembro qual que era o modelo, né? Então você vê que isso mostra que o mercado DOS, o sistema DOS já tinha uma ampla gama de softwares disponíveis. E esses softwares, eles rodavam no Windows 3.1, depois no 3.11 e também no Windows 95, né? Então essa estratégia da Microsoft de lançar um sistema novo, só que é só uma roupa ali por cima da interface DOS, né? Deu muito certo porque você instalava o sistema e você já tinha um monte de coisa para rodar nele. Você já conseguia rodar um monte de coisa nele. Não começava do zero, né? Exatamente. Não, e essa ideia de upgrade de sistema, assim, eu acredito que começa ali, né? A gente já falava de upgrade, mas com o Windows foi que efetivamente... Nós que mexemos com o computador, nós nos acostumamos a isso. Vem um sistema novo, você atualiza, a instalação é fácil, puxa os dados antigos e as coisas vão funcionar. E aí depois penso eu que isso mudou com o celular, porque aí não precisa nem colocar mídia, não coloca nada, é só baixar e rodar a instalação over the air, né, que fala. Mas começou ali, não? Sim. Tenho essa impressão. É que o ciclo é diferente, né? Naquela época, como o meio de distribuição ainda era físico, você tinha que distribuir... Imagina para a empresa, a versão nova do sistema. O que significa? Que a gente tem que mandar fabricar milhões de disquetes e distribuir eles para lojas do mundo todo, por navio, por barco, por sei lá do quê. Não era igual hoje que o sistema está conectado automaticamente num servidor pela internet e você pode lançar uma microatualização. Eu quero desabilitar o 2G do celular automaticamente, que nem a gente discutiu no episódio anterior aqui, de antenas, né? Cara, é uma atualizaçãozinha que você solta alguns kbytes e pronto, todos os celulares do mundo estão protegidos. Então, era mais difícil, era mais lento propagar também ataques e coisas do tipo, porque você não estava na internet, estava começando a entrar na internet e tal, mas ao mesmo tempo, se fosse rápido, a atualização seria muito lenta. A mesma coisa que garantia um pouco mais de segurança também impedia a velocidade nas atualizações. E você não acha que, já que tinha esse trabalho, principalmente de distribuição, isso era um gargalo para as empresas, elas esperavam mais tempo para ter algo, né, um leque mais robusto de novidades e chamar aquilo de nova versão, não sei das quantas? Sim, com certeza. Pacotar mais coisa. Eu uso muito mais o Mac em casa. Sincero, eu parei de contar a versão. Eu sei que tá na mais recente, mas aquilo de saber a ordem, não, eu tô no Windows X. Não, é até XP, né? Na época que a gente via, era tipo assim, Service Pack 1, Service Pack 2. Verdade. A gente não ficava contando exatamente qual pacotinho que tá rodando, porque toda hora tinha alguma atualização ali também, que o XP já tinha um gerenciador pela internet. Mas a gente contava mais esses pacotes de atualização, né? Um negócio que é interessante citar também, o que também contribuiu para o sucesso do Windows 95 com base na carona que ele pegou no DOS, eram jogos que existiam para DOS, que existiam jogos legais pra caramba. Eu lembro, por exemplo, de Carmen Sandiego, de SimCity. Nossa, Carmen Sandiego, cara. Sim. Era um negócio que era muito interessante, que era assim, quando a gente falava dessa coisa de ter um PC em casa, as pessoas automaticamente pensavam em jogos porque era relativamente fácil conseguir esses jogos
jogos de DOS no Windows 95 e depois também no Windows 98 e XP, etc. Porque a distribuição, a gente não tinha internet naquela época da forma que tem hoje para ter acesso a isso, mas era muito comum você compartilhar disquetes com esses jogos ou então comprar aqueles mais na época ali do Windows 98 e depois no XP. A gente comprava muito daquelas revistas que vinham com CDs cheio de aplicativos e cheio de jogos. Ah, mas era tudo amostra grátis, Alecrim. Era demo, né? Não, tinha jogos. 100, 150 jogos você conseguia jogar 5 minutos. Ficava muito bravo com isso. Depende. Tinha bastante demos, mas tinha bastante jogos também, assim, principalmente pra DOS. Eu lembro que na escola a gente distribuía disquete, sabe? Um compartilhava um disquete, esse aqui tá com um disquete aqui de Carmen Sandiego, outro de SimCity e tal. O jogo principal às vezes era um demo e às vezes tinha um pacotinho de joguinhos que eram menos mainstream, assim. Mas eu lembrei aqui do The Dig, cara. Eu era muito fã de The Dig. Um joguinho de DOS também. Foi lançado em novembro de 95. Eu não sabia que tinha sido lançado em 95. Inclusive, achei que fosse um pouquinho depois. Ele foi produzido pela LucasArts, pelo Spielberg. É um joguinho muito foda e a trilha sonora era muito foda. Era, tipo, meio mágico, assim, pra época. Hoje é tosquíssimo, né? Mas o Spielberg trabalhava pro George Lucas? Ele foi o diretor ali do jogo. Esses caras tinham São os envolvimento maiorais. Ele foi escritor, um dos escritores do jogo. Eu lembrei de Carmen Sandiego também, não só por isso, mas eu não entendia na época. Depois eu fui entender que tinha um processo por trás disso, mas é que eu não tinha... Eu usava o computador usado, que tinha sido presente do meu tio e tal, e não tinha caixas de som. Mas mesmo assim, eu conseguia ouvir a trilha sonora. O som não saía, não precisava de uma caixa de som pra sair, porque ele usava alguma coisa dentro da placa-mãe ali, que conseguia emitir os barulhinhos super... sei lá, não sei como é que é o nome disso. Mas ele emitia os sons pela placa-mãe. Né? Era o falantinho do gabinete. Que era da placa-mãe, que dava, por pra dar apito, essas coisas. Por exemplo, quando dava boot, ele dava um apito e tal. Isso. É isso aí. É uma baita gambiarra, realmente. Total. Da Carmen Sandiego era legal. Dos jogos, eu me lembrei de 2 aqui, que eu tava até dando uma olhada se efetivamente eram de Windows 95. E não necessariamente. Podiam ser de DOS, MS-DOS. Eu conheço como MS-DOS, tá? Mas, enfim, pronúncias. É do jeito que se falava. Como eu conheço, desculpa, tá, gente? Não, mas era em português mesmo. MS-DOS. Sim. Não era em inglês. E tinha o Doom. Eu lembro de jogar muito Doom. Sendo criança ainda, tendo pesadelo à noite por causa de Doom. Para uma criança era um jogo muito gráfico. E não sei se vocês vão lembrar do BR Foot, que eu não entendia nada, nunca fui... Eu gostava do Elefute. Porque tinha um que era original, eu acho que o BR Foot era meio que a cópia, era o genérico brasileiro, um negócio assim. Mas futebol, era aquilo de rodar imagino, futebol. Né? Futebol. É de manager, né? Se você era tipo técnico do time. Isso. E aí rodava as simulações todas. Eu não sei porque eu fui me meter a jogar esse também. Era muito legal. O Elefute 98 era muito legal. Saudades. Mas assim, uma coisa pra lembrar também, a gente tá falando de jogos, de instalação, eu sempre lembro de um episódio que eu tava... Em 99, eu ganhei acesso a um laboratório de informática numa escola que eu estudei, uma escola particular. Minha mãe era professora, ganhei bolsa, né? Aí eu lembro da galera me zoando um dia que entrou uma moça na sala e falou assim: vocês vão ter acesso agora à internet no laboratório. E a galera ficou assim, polvorosa, né? Nossa, internet é muito da hora, não sei do que lá, tal. E eram os playboyzinhos da cidade, assim, né? Galera, feed médico e tal. E eu, tipo assim, caipirão, olhando um pro outro, assim, que internet, né? Que é isso? E todo mundo me zoando, fazendo bullying. Nossa, você não sabe, você nunca entrou na internet, né? Cadê eles agora? Algum deles trabalha com internet? Otário. Exatamente. Que é isso? Aí, enfim, fui no laboratório, aprendi o que era internet, fiquei, nossa, muito deslumbrado com aquilo. Inclusive, toda a empolgação do Tecnoblog surgiu ali, assim. Eu fiquei fascinado e fiquei depois anos sem acesso à internet, porque eu não tinha dinheiro, né? Minha família não tinha grana. E aí, um dia eu consegui o acesso e tal, e aí toda a história. Mas enfim, isso pra contar que eu descobri o submundo das ROMs de Super NES. E aí, comecei a baixar ROMs, eu levava disquetes que meu tio me dava, que ele não usava mais, levava na sala de informática. Usava o WinZip pra zipar, às vezes, a ROM em 2 disquetes separados, porque a maioria dos jogos de Super NES cabia num só, mas alguns precisavam de 2. E levava pra minha casa, num computador que tinha lá, acho que já era um Pentium 200 nessa época.
e descompactava e salvava numa pastinha. Aí você rodava em emulador, né? Emulador do SNES, é. Ah, tá bom. Aí um belo dia, meu pai, que tem essa mentalidade de computador vai ficando pesado se o HD estiver cheio. Até hoje ele faz isso com o celular dele, inclusive. Aí eu lembro que na minha frente, ele pegou a minha pastinha, que tava com 40 mega, que eu demorei, sei lá, 6 meses pra montar aquela pastinha de 40 megabytes. Uma preciosidade. Era o seu tesouro. Era meu tesouro ali. Ele simplesmente apertou o botão delete e apagou tudo na minha frente. Eu surtei de chorar, cara. Não, pai, por favor, pelo amor de Deus. E ele fez isso porque os HDs da época tinham 2 gigabytes de tamanho. Vocês têm noção? Hoje, uma atualização do sistema, um sistema novo pega quanto? 3, 5? Nem olhei quanto que foi o último iOS aqui. Muito. Não, se a sua pastinha tinha 40 megas, o Gmail a atualização mais recente do Gmail no Android tá beirando os 700. Um aplicativo no celular. Nossa, é muita diferença. É. E eu falei isso porque o Windows 95, ele inseriu o sistema FAT32, né? Pra galera que... Eu não sei se todo mundo vai saber o que é isso, né? Mas a galera que é técnico de informática, formato computador... Hoje em dia, nem sei se tá usando NTFS ainda o Windows, mas veio depois do FAT32. E o FAT32 veio depois do FAT16. A Alecrim vai poder explicar de forma um pouco mais técnica aí, mas basicamente o FAT32 permitia que o HD tivesse até 2 terabytes de armazenamento. E é bizarro, porque 2 terabytes em 95, cara, era servidor mainframe. Era assim. coisa pra caramba. Até hoje não tem. Digo, pra maioria das pessoas não vai ter. Até hoje eu não tenho 2 terabytes no meu computador, eu não uso 2 terabytes. Mas foi bem legal você lembrar disso, porque eu lembro que na época foi meio que uma revolução mesmo, porque o FAT16, que era o sistema de arquivos padrão até então, ele tinha esse nome porque assim, ele usava 16 bits para endereçamento dos dados, né, dos clusters e tal. Só que assim, se você fizesse uma conta lá, você via que essa capacidade de 16 bits correspondia justamente a 2 gigas de dados que podiam ser endereçados. Então, se você tivesse um HD maior, com 4 gigas ou mais, você ia aproveitar metade dele, porque o sistema operacional não era capaz de lidar com toda aquela capacidade. Era tipo o tamanho máximo do arquivo, você tá falando, ou o tamanho máximo do disco? Não, de endereçamento, porque assim, os dados são guardados em blocos no disco rígido, né? A capacidade total dos dados que podiam ser endereçados era de 2 gigas. Aí, quando você vai pro FAT32, aí você dobra essa capacidade, só que aí o cálculo é feito de maneira exponencial. Então, de 2 gigas, você passa a ter 2 teras. 2 teras, se não me engano. É que aqui eu tava falando do tamanho máximo do disco, né? O tamanho máximo do arquivo é o que você tá citando. O FAT16 aceitava arquivos de no máximo 2 GB, então não daria pra ter Ah, sim. um arquivo maior do que isso. E aí o FAT32 aumenta já o tamanho do arquivo pra 4 GB, que é o que você falou agora, ele dobra. Mas o tamanho máximo da partição, ele aceita até 2 terabytes. Exatamente. Então, inclusive, fui confirmar a informação aqui no Google e a IA tá citando o tamanho máximo, 2 tera, mas recomendados para unidades menores, segundo o Tecnoblog. Olha aí, linkando os... Opa! Os humilhados foram exaltados. E isso também traz uma outra lembrança de algo que era muito comum, acho que foi comum até também, mais comum ainda no Windows 98, que era o famoso procedimento de desfragmentar o disco, né? Que... Nossa, sim. Esqueci disso até. Cara, Bem lembrado. Isso era essencial, porque o que acontecia? A gente, tanto o FAT16 quanto o 32, ele tinha lógica que era o seguinte, ele guardava os dados em clusters, né? E cada cluster, vamos dizer assim, que o cluster era um conjunto, era um bloquinho de dados lá no HD. Só que esses dados, você podia ter um mapeamento ali do disco rígido e você podia ter clusters que estavam ocupados e outros vazios, e assim por diante. Então, não era uma coisa uniforme, você tinha de um lado... E eles ficavam distantes, não é isso? Tipo, fisicamente distantes? Eles ficavam espalhados. Então, imagina que você tinha uma quantidade X de clusters, só que aí você tinha, sei lá, por exemplo, o 1, 2, 3 ocupado. Aí o quarto não estava ocupado. O quinto estava. Aí toda vez que o sistema operacional ia gravar algum dado, ele pegava os clusters que estavam livres. Só que assim, eles não estavam livres de maneira sequencial. Eles ficavam espalhados, né? Imagina um disco de vinil, só que em vez da música estar completa na faixa, é um pedacinho da música, depois mais pra frente outro pedacinho da música, e no meio um monte de música misturada. E aí Mas imagina... o que é vinil?
E aí imagina que para ler essa música, você tem ali um índice, e aí o leitor do disco, o tocador do disco de vinil, lê esse índice e vê que um pedaço está aqui, outro pedaço está ali, outro pedaço está ali. E ele tem que ficar tocando, tipo assim, Exato. girando o disco numa velocidade bizarra pra ir, voltar e conseguir tocar a música sequencialmente. Perfeito. Era tipo isso. Aí desfragmentar era tipo pegar todos esses pedaços, Juntar colocar na tudo. memória RAM ou colocar em um pedaço específico do disco e aí ir remendando e fazendo a música numa faixa só. Cara, era bizarro, porque depois que se fazia a desfragmentação, você percebia que o desempenho do computador de fato melhorava. Então era meio que mandatório, inclusive até para evitar que tivessem erros, por exemplo, de arquivos corrompidos, que era uma coisa que acontecia até com alguma frequência. Com a desfragmentação de disco, você deixava esses blocos mais juntos, digamos assim, então você diminuía o risco desses arquivos ficarem danificados e o que era mais importante, você otimizava o desempenho, porque o acesso aos dados era mais rápido, né? Ou menos lento, porque uma coisa que é interessante a gente lembrar também é que, cara, eu lembro que tinha computador com Windows 95 que eu acessava, que demorava 5 minutos para ele dar boot completo, sabe? Entre você ligar Nossa. e ele de fato carregar. Quando você tinha um computador rápido, demorava 3 minutos, sabe? Hoje é impensável. Hoje a gente não... Se você fala que seu computador vai demorar 5 minutos para dar um boot, você pensa que ele tá com algum defeito, mas naquela época era uma coisa trivial, assim. E até nisso a desfragmentação ajudava um pouco, né? Então tudo que você podia fazer para otimizar aquele desempenho que era sofrível, pelo menos comparado a hoje, né? A gente fazia. Eu queria que tivesse um desfragmentador de disco, ó, pra cachola. Se desse pra gente rodar, né, com Neuralink, Elon Musk, se você estiver aí ouvindo esse podcast, vamos inventar alguma coisa assim pra colocar os eletrodos no nosso cérebro, que a coisa já foi resolvida no âmbito do software, mas na saúde mental... Se tiver algo assim, eu queria que tivesse com barulhinho, porque eu lembro que quando a gente fazia a desfragmentação, o HD ficava fazendo um barulhinho, sabe? Dele trabalhando. Era um barulhinho constante. É quase um ruído branco, sabe? Que o pessoal às vezes usa pra dormir. Aquele ruído de quem tá passando mal, tipo... Ficava... E era constante. Zumbi. Era legal aquele barulhinho. Então, vai rodar no seu cérebro e você vai fazer esse barulho com a sua boca. Você vai ficar... Se tiver Sempre lá essa solução da Neuralink, eu vou aceitar com barulho. Sem barulho, não. Temos aí um episódio de Black Mirror, hein? Tá vendo? É. Vai ser o episódio mais chato de todos, né, cara? Como vai ser a trama desse negócio? Outra curiosidade que eu tô vendo aqui da parte técnica, que eu também não lembrava isso, é que o Windows 95 foi a primeira versão do Windows a suportar nativamente processadores de 32 bits. A gente gravou um episódio falando da mudança do 32 para 64, né, quando a AMD lançou a arquitetura, o Windows XP demorou para lançar, veio um outro nativo depois, mas o Windows 95 foi o primeiro a suportar a arquitetura de 32 bits. E aí permitia que os usuários executassem vários programas ao mesmo tempo, de maneira mais eficiente, e também, óbvio, fazer programas que fossem mais complexos, mais poderosos, utilizando um pouco melhor ali a capacidade do processador. Vocês também têm a impressão de que naquela época o software, né, os engenheiros, os cientistas corriam para o software tirar todo o proveito do hardware, e aí melhorava um pouquinho no hardware, já vinha um software que, no caso a gente está falando de sistema operacional, né, podia demorar um pouco mais, mas questão de 2 anos, aquilo já estava sendo utilizado. E hoje nós temos hardwares absolutamente poderosos e a gente até já comentou aqui, né, que os sistemas continuam muito parecidos. Já não acompanha mais? Já não tem tanta evolução num campo e... Sim. Vide a Apple com os processadores, né, como é que é o nome dos processadores da Apple? Eu esqueci agora. M1. Qual? Linha M? Não, os com ARM. Todos, Da M1, Silicon. M2. Ah, é verdade, M1, Também. M2. E beleza, é isso aí. Tá vendo? Porque eu preciso de um desfragmentador de disco. Tá desse nível já. Não, os processadores M, eles são muito poderosos. E aí você compra um aparelho, né, com esse processador pra rodar o Chrome, que em sua essência é a mesma coisa há 10 anos, assim. Mas debaixo do capô tem muita coisa acontecendo, né? Os sites estão muito mais pesados, muito JavaScript, agora recurso de IA. Mas eu entendo o que você tá falando. Mas pensa, não tinha multitarefa, aí de repente tinha uma multitarefa mais ou menos, e de repente tinha uma multitarefa muito boa. Tinha, por exemplo, a gente falou do FAT32, né? Que os arquivos eram muito pequenos, até 2 GB. No FAT16, aí foi para 4 GB, limite de HD de 2 TB. E essa foi uma grande diferença também da arquitetura de 32 bits, porque você podia usar até o momento 640 KB de memória RAM com a arquitetura anterior de 16. E com 32, você passou a poder ter 4 GB de RAM. Embora ninguém tivesse nada perto disso para rodar o Windows 95, né? Eu lembro que
Com o meu XP eu tinha 64 mega ou 128, acho que 128 mega com o meu XP, que já era pouco, né, pro Windows XP. Mas pro Windows 98 eu instalava em máquina, quando eu era técnico, eu instalava em máquina com 32 mega de RAM. 32 megabytes de RAM. É muito bizarro, é muito pequeno, né? Eu não lembro qual foi a versão do Windows, mas eu lembro de ouvir do meu amigo, que era meu técnico de informática, que ajudava a montar computador e fazer manutenção, e falou, não, cara, essa aqui é de 1 GB, vou colocar 1 GB de RAM no seu computador. Eu falei, caraca, mano. É muita memória, né? Tipo, eu tô completamente num outro mundo, assim, tipo, o futuro realmente chegou, etc, etc. No começo dos anos 2000 ali, 2004, 2005, primeira metade, quando eu trabalhava de técnico de informática, eu lembro que ainda instalava bastante o Windows 98 pra galera, porque eram máquinas do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então chegavam máquinas ali com 32 MB de RAM, que às vezes estavam rodando o Windows Millennium, né, já era um pouco mais pesado, e eu já falava, não, vamos mudar pro Windows 98, que você vai conseguir aproveitar melhor a máquina, né? Não, vamos mudar pro Windows 98 porque você tá com Millennium e você não merece. Só isso, o argumento acabou ali. Eu gostava até do Millennium, mas sabendo que era bugado. Mas até aí eu gostava do Vista também, então eu não tenho credibilidade nenhuma pra falar alguma coisa. Complicado. Eu comprei o Windows Vista OEM. Eu comprei o Windows Vista quando lançou. Não foi o Windows Vista que, na época, eu tava na minha primeira passagem pelo Tecnoblog, a Microsoft mandou também uma caixa. Windows que era 7. uma caixa. Era o Windows 7? Ah, tá. Signature do Ballmer ainda, né? Assinado pelo Ballmer. É. Ainda temos? Eu devo ter aqui ainda, mas a gente ganhou umas par dela e sorteamos algumas no Tecnoblog, inclusive. Você lembra? O famoso Deu a Louca no Tecnoblog? Manda uma mensagem no caixa postal Tecnocast no Telegram se você é dessa época e lembra do Deu a Louca no Tecnoblog. E conta pra gente qual remédio você tá tomando, porque as costas doem. Pra desfragmentar aí. Eu queria trazer um outro assunto, que é um recurso do Windows 95, que eu não lembrava que tinha surgido com o Windows 95, que é o Plug and Play. Nossa, Porque cara. assim que saiu o 95, né, assim que se popularizou no Brasil, eu lembro de ir em essas lojas, assim, do varejo tradicional, que tinham muitas coisas de informática, até hoje é mais difícil de encontrar. Aqui no Rio tem uma curiosidade que depois de um tempo abriram, verdadeiro tradicional, os produtos com o selo do Plug and Play. E a minha curiosidade na época de, mas o que é isso, né? O que isso vai adiantar? Eu não sou o maior especialista no assunto, mas pelo que eu me lembro, a proposta do Plug and Play era aquilo de não precisar ficar carregando o driver para cá e para lá, o driver certo para aquele hardware que você tinha. Então, uma grande promessa de facilidade. Mas, na prática, eu lembro de ter dor de cabeça com alguns periféricos que eu havia comprado, ou pessoas da minha família, e um especial eu me lembro, porque eu morava num bairro e a minha tia morava umas 3, 4 ruas pra cima. E ela comprou uma webcam. E naquela época eu já era o sobrinho da informática. Então me chamou pra instalar. E eu não conseguia instalar aquilo de jeito nenhum. E ficou na minha memória, porque era um momento em que o computador tá ficando multimídia, smartphone não tava nem assim, tava longe, celular com câmera, tava longe. E aí, você tem uma webcam, conseguir transmitir as coisas, era pelo... Eu nem lembro qual era o programa que a gente usava pra fazer vídeo chamada. Skype? Não. Não era o Skype. Deixa era eu só entender, que ano que foi isso? Não, isso foi ali no bojo de Windows 95, por causa do Plug and Play. Esquece que eu falei. Nossa, não faço ideia. Foi antes, mas tinha um programa. A IM? Não sei se ele suportava não era. vídeo. Era um programa da Microsoft, se bem me lembro. Ou então era algum programa da fabricante da webcam. Mas o ponto é, tentei de todas as formas, não consegui instalar a webcam. O computador entendia que tinha ali um hardware, mas não conseguia fazer o driver funcionar direito. Foram meses e meses até conseguir baixar na internet um driver que depois funcionou. Então, que dor de cabeça. Ele introduziu uma ideia bacana que foi se aprimorando depois, que é o Plug and Play, mas ele não tinha um suporte muito grande ainda, né? Uma biblioteca muito grande. Exatamente. Né, Alecrim? O Windows 98 eu lembro que foi melhorando isso, mas também não era muito bom. Não. O IME já era muito melhor nesse sentido, inclusive.
De você conseguir plugar uma parada ali, às vezes ele tinha um driver genérico que funcionava, não era exatamente o driver daquele dispositivo. E nisso você não precisava colocar o instalador da própria empresa, né? Daquele item, porque aqueles instaladores também eram filhotes do capeta. Eles vinham com Yahoo, vinham com... Nossa, vinha com tudo. Tudo que você podia imaginar vinha ali, você avançar, instalou 1 milhão de coisas junto com um simples driver. Não, mas sem falar que, de novo, volta naquilo que eu falei da distribuição, né? Você tinha que ter o disquete da webcam. Quem que guarda manual e disquete de produto que vem junto? Então todo mundo perdia o driver, né? E aí você não tinha internet pra baixar. Tipo assim, vou instalar o meu US Robotics aqui, o meu modem pra conectar a internet. Ih, caraca, perdi o disquete. Como é que eu acesso a internet pra baixar o driver? Ou o disquete corrompeu. Ou isso. Muito, muito bem lembrado, né? Que era muito comum na época. Uhum. Então, realmente era muito mais difícil instalar os dispositivos nessa época. Olha, com base na minha experiência, a percepção que eu tenho é de que a Microsoft só conseguiu de fato implementar uma solução plug and play eficaz mesmo, De que verdade, funcionava né? de verdade no Windows XP. Aí a coisa mudou. Porque no Windows 95, que nem o Tassos enfatizou, ele introduziu esse recurso, mas assim, era algo, sei lá, tava em fase alfa, sabe? Não era nem fase beta, assim, era algo que era muito difícil de funcionar. Eu lembro que, cara, tinha um negócio que a gente tinha que fazer que eu odiava, que era mexer com IRQ, que eram interrupções, né? Era basicamente você entrar lá, acho que era no BIOS que você entrava e aí você ajustava as portas lá do hardware para que você conseguisse definir uma prioridade. E aí essa prioridade era para que o hardware pudesse interromper algum programa em execução para conseguir a atenção do processador, sabe? Era algo nessa pegada aí. Hoje isso é feito de maneira totalmente automática, mas naquela época você tinha que fazer isso manualmente. Cara, era uma dor de cabeça terrível. E isso era necessário principalmente para fazer modem funcionar, que era modem de internet de escada, né? Que nem o Astro Robotics que o Mobilo lembrou agora há pouco. Aí, obviamente que o que de fato funcionava para fazer o hardware funcionar era o driver, né? Só que você tinha alguns problemas, que nem já foi adiantado, que às vezes você perdia o disquete, ou então ele estava corrompido, ou então, às vezes, que era algo que aconteceu comigo com uma certa frequência, que era você instalar, você tinha lá uma caixa de disquetes, e aí você ia lá e instalava o driver errado, e o sistema operacional não conseguia... Hoje, se você tenta instalar um driver errado, você tem que meio que forçar, porque o Windows XP ele consegue falar, ó, isso aqui não é o hardware desse componente e tal. Mas naquela época não existia isso. Ô, seu burro, se liga aí, cara. Tá mandando um negócio errado. Naquela época não existia isso. Então você tinha uma caixa de disquetes lá e você pegava um driver lá que você achava que era o certo, mas não era. Cara, que confusão. Era problema para instalar impressora, scanner, que era um negócio que a gente usava se separar. Hoje quase não tem scanner, né? Mas na época era muito comum você ter aquele que era só o scanner mesmo. Hoje a gente tem as multifuncionais, né? Mas naquela época tinha os scanners SCSI, sabe? De interface SCSI. Lembra da interface SCSI? Eu não lembro disso, não. Que era outra dor de cabeça também, mas era muito confiável depois que funcionava, né? Depois que você conseguia configurar. O problema era fazer funcionar. Cara, assim, não é exatamente o que você tá falando, mas dentro do contexto de hardware, eu falei de West Robotics, né? Que era, sei lá, a Ferrari dos modems na época, né? E a gente tinha o modem hardware, que é o modem que vinha completo ali com o chip de processamento, e tinha o modem que ele era só a interface de conexão, mas ele usava o processador do computador. Soft modem. Soft, isso. E aí, o West Robotics era Ferrari, assim. Todo mundo queria, porque era o melhor de todos, era o modem hardware, que tinha tudo. E para um contexto onde você tinha processadores 133, 200 MHz, 233, 166, né? Às vezes tinha um modo turbo no PC, que você apertava o botão para ligar o turbo. Fazia muita diferença usar um pouquinho do processador pro modem também, né? E aí eu fui pesquisar aqui, porque eu lembro que os modems hardware, eles foram perdendo a popularidade, e aí você só achava os modems software nas lojas, né? E eu tava tentando lembrar das marcas, vou citar aqui só para desbloquear aí memórias em quem tá ouvindo também, em vocês, dos concorrentes da época. Então, o principal que eu lembro aqui é o Lucent, vocês lembram? Lembro. Da Lucent Technologies, né? Que tinha também os modems. Mas aí tinha coisas de, por exemplo, Rockwell, que também era um que eu lembro bastante. Broadcom já tinha naquela época ou não? Eu acho que é depois, né? Eu acho que a Broadcom já é o Windows XP, não é o Windows 95, não. Sim,
Enfim, mas é isso, né? Dentro do contexto do plug and play também, de hardware, é que aí o plug and play também a gente tá falando, óbvio, de portas, não necessariamente de abrir o computador e plugar o hardware lá, né? Também, né? Tem a instalação do driver ali, mas é que hoje quando a gente pensa em plug and play, a gente pensa mais em dispositivos externos, né? Mas naquela época também era tudo. Cara, era um outro universo, né? Até para você instalar hardware, né? Por exemplo, para você instalar um HD, você tinha que configurar ele como master ou slave, mexendo Verdade, como é que era o nome da pecinha? Que você até esqueci o nome da pecinha que você mexia no HD. Jumper, que você trocava ali, tinha um não? jumper. Era IDE ainda, aquele cabo flat. Exato, não fininho era... e largo. É IDE? Era IDE. Depois virou SATA, que daí você podia desplugar e não acontecia nada. Exatamente. Aí você tinha que ligar a fonte na época do Windows 95, era muito comum a gente ter PCs do tipo AT. Depois virou ATX, né? Mas o AT, eu lembro disso que era um trauma, porque assim, você tinha que conectar a fonte da alimentação na placa-mãe e eram 2 conectores. E se você não tomasse cuidado, você colocava esses conectores invertidos entre eles. Invertido. E queimava a placa-mãe. Queimava a placa. E eu falo que é um trauma porque eu passei por isso, né? Cara, então... E é uma coisa tão óbvia que você pensa, quem foi o engenheiro que projetou isso, né, cara? Não é possível. Alguém que achava muito simples. Tipo assim, não, as pessoas não vão confundir isso aqui. Isso aqui são muito diferentes esses cabos entre si. Ninguém vai dar esse mole. Ops. Por essa lógica, se a gente pensar no hardware, o Windows 95 era a coisa mais leve que tinha da época, assim, era a parte menos aventureira, porque lidar com hardware, depois porque assim, com o driver, a gente tá falando de quem que era responsável pelo driver? O fabricante do hardware, né? Então, assim, não dava pra colocar a culpa na Microsoft exatamente se o seu hardware não tava funcionando num computador com o Windows 95. Mas, se pensar bem, cara, o Windows 95, por essa ótica, era a parte mais leve que tinha nessa história toda, sabe? O resto que a gente realmente entrava em pânico, né? Seja pra configurar um driver, seja para evitar que você colocasse uma fonte errada no seu PC, ou seja até para fazer outra coisa que eu lembro que era aterrorizante de fazer, mas eu acho que poucas pessoas faziam, que era, por exemplo, você tinha um HD lá pequeno e você queria um HD maior, então você tinha que trocar o sistema operacional de HD, né? Você tinha que clonar. Cara, era pavoroso fazer isso com o Windows 95. Era pavoroso. Eu acho que, em parte, o problema estava no FAT32 e também no FAT16, o sistema de arquivos, né? Talvez por essa coisa da fragmentação dos dados, isso tornava a cópia menos confiável. Então, eu acho que era isso, cara. Era uma experiência traumatizante fazer isso. Só pra gente falar aqui de alguns números, o Windows 95, em 4 dias, já tinha vendido 1 milhão de cópias distribuídas, né? Em 5 semanas, pouco mais de um mês, ele alcançou a marca de 7 milhões de unidades vendidas no mundo todo. Pode parecer pouco, né, para os números de hoje, onde todo mundo tem um celular no bolso, mas para aquela época era uma marca realmente impressionante, ainda mais considerando que a distribuição não vinha automaticamente pela internet, como é hoje, com iPhone, com o Windows e tudo mais, né? 7 milhões de cópias distribuídas significava que alguns milhões de pessoas saíram de suas casas, foram para lojas, formaram filas. Você teve que mobilizar as pessoas para literalmente, sabe, levantar o traseiro da cadeira e ir lá fazer um negócio, que é totalmente diferente do que a gente tem hoje. Produzir o CD-ROM e mandar ele fisicamente pro mundo todo também, né? E aí todo mundo queria ter essa versão do sistema. E ele se tornou tão onipresente que em 1998, 3 anos depois do lançamento, cerca de 57% dos computadores já rodavam o Windows 95. Então até anotado na nossa pauta aqui que nenhum outro sistema para desktop chegou perto disso naquela época. O segundo colocado foi o Windows 98, sucessor do 95, que tinha 17%, enquanto que macOS, né, ainda era muito pequeno ali. Sempre foi muito pequeno, né, mas tinha 8% em meados dos anos 90. Então, essa estratégia da Microsoft fica muito claro até na nossa conversa, né, que computador ainda era uma coisa muito para nerd, para especialista, e ele estava passando por essa transição de virar um dispositivo para estar na sala, para estar no quarto, e todo mundo conseguir sentar ali e usar sem muita dificuldade. Plug and play, esses recursos que o Windows 95 introduziu, coisas multimídia, acesso à internet, né? Foi muito nesse sentido de fazer as pessoas se identificarem mais, até na publicidade, né? Se identificarem mais com o computador, com o sistema operacional. Ele colocou a Microsoft nessa posição de dominância,
mas mesmo que não tivesse colocado, foi ele que começou a trazer essa imagem, essa mudança real para popularizar isso para as pessoas, né? E os recursos como Plug and Play que não funcionavam muito bem, que eram focados justamente em fazer pessoas leigas conseguirem usar o computador sem dificuldade, ainda estavam iniciando, ainda estavam começando, mas nos anos seguintes também ficaram muito mais aprimorados. E um detalhe muito interessante é que na época do lançamento do Windows 95, de fato, ele foi lançado inicialmente com distribuição via disquetes, né? E tem um cara chamado Brad Silverberg, que ele, no ano passado, ele postou a caixa da primeira cópia dessas distribuições do Windows 95. Já é interessante porque na foto que ele postou, na parte de cima da caixa, a Microsoft já fala, olha, ele é compatível com programas para Windows e MS-DOS. Justamente para pegar a esteira do MS-DOS que nem a gente discutiu aqui agora há pouco, né? Outra parte que é interessante também é que o Windows 95 chegou a ser distribuído em CD, porém, os CDs não tinham, pelo menos a boa parte deles, não tinham boot. Então você precisava fazer a instalação por CD com disquete de boot. Você tinha que colocar Nossa, Alecrim! Caramba! Você precisava do disquete agora. de boot, eu não lembrava disso. E aí sim que você conseguia fazer a instalação por CD. Porém, se você fosse fazer a instalação pela via tradicional, que era com disquete, eram 13 disquetes e você tinha a ordem certa de colocar, e se qualquer um desses disquetes tivesse corrompido, você tava lascado. Claro. O detalhe, ele tinha entre 25 e 30 mega a versão de disquete. A versão de CD tinha um pouquinho mais, 55 mega de instalação. Um sistema operacional inteiro. É bizarro, né? Hoje em dia, as fotos no seu celular com 200 megapixels tem mais do que isso. As fotos tiradas de uma TechPix tem mais que isso. E outro ponto que eu me lembrei aqui é que o Windows 95 introduziu algo que nos acompanhou por muitos anos, que deu muita dor de cabeça para a Microsoft, inclusive um processo antitrust nos Estados Unidos, e que as pessoas primeiro gostavam e depois amaram odiar, que é o Internet Explorer. Junto com o Windows 95 veio o Internet Explorer 1.0. Não junto, ele vinha junto com aquele pacote Plus, né? Que custava $50 a mais. Mas aí, então, as pessoas já sendo expostas à internet com o navegador que tinha ali, com aquele ícone que se tornou o símbolo da internet, né? De navegar na web mesmo, e com todas as dores de cabeça que vieram na sequência. Então, se parar pra pensar, antes disso, ninguém estava preocupado, não existia tecnologia suficiente e, portanto, não havia necessidade de ter um navegador no seu computador, no seu micro. Né? Uhum. E hoje há muitos anos já, é absolutamente impensável isso. Temos muitas opções. Você usa o Internet Explorer para baixar o Chrome e instalar no seu computador, ou outros, mas já teve a época do Firefox, acho que teve uma época que não foi tão forte assim, mas o Opera teve uma presença maior. E começou lá atrás, né? Vocês se lembram de como é que era navegar na internet nessa época? Se é que conseguia navegar, né? O Mobilon citou o laboratório no... 99, minha primeira experiência, cara. Já era com Windows... Na verdade, era com Windows Net, porque era o laboratório da escola e eles usavam Windows Net. Era Net o nome, né, Alecrim? Eu lembro que foi a base do Windows 2000 também. Acho que era Windows Net. Deixa eu até pesquisar, porque também não tenho certeza, mas acho que era isso. Que era mais corporativo, assim. Cara, eu não tenho essa experiência nessa época, porque realmente demorei muito para ter internet em casa. Mas antes disso, eu consegui acessar em cursos de informática e tal, porque obviamente tinha essa coisa do curso de informática. Eu já até comentei isso em outro episódio, né? Tipo, a noção de que naquele momento, e isso também está conectado a todas as mudanças culturais que o 95 trouxe, havia a noção de que todo mundo tinha que aprender a usar computador. Fosse quem fosse. Eu fiz o curso de informática no mesmo curso que meu pai fez, na mesma sala que ele. A gente chegou a fazer o curso junto. Então, tipo assim, eu era criança chegando ali na adolescência, então um pouquinho mais que adolescente, e meu pai, muito mais velho que eu e outros adultos fazendo juntos ali, porque todo mundo tinha que saber. Inseriu-se ali essa ideia. Então acho que foi ali que eu tive minhas primeiras experiências com a internet, de usar, clicar 2 vezes naquele ícone azulzinho com a letra E, e vamos ver o que acontece aqui. Eu lembro do primeiro site que eu acessei, cara. Não fala. Você não tinha idade pra acessar esse site, Josué. Não fale. Cara, nem existia esse tipo de site na época, eu acho. Mesmo que eu tivesse tentado nessa época, sei lá, uma coisa que um pixel de mamilo ia demorar 70 anos pra carregar, tá ligado? Nem isso. Mas o primeiro site que eu acessei, cara, tinha a revista, que era a revista Herói. Que era uma revista que, pô, tinha coisa de desenho. Do Cavaleiro Zodíaco, eu amava Cavaleiro Zodíaco, outros animes, aqueles tokukatsu
Tokusatsu e tal, aqueles seriados japoneses e tal, e cobriam esse tipo de conteúdo. Eles tinham um site. O primeiro site que eu entrei foi herói.com.br. E aí vi lá, caraca, tipo, era uma listazinha de links, tá ligado? Que você clicava e ia pras notícias de o filme que vai sair, alguma coisa desse tipo. E aí eu lembro que foi, provavelmente num curso de informática, minha lembrança é essa, provavelmente numa máquina que devia ser um Windows 98 no máximo, assim. Eu falei o Windows NT, era o Windows NT, que acho que a gente falava NET, que era New Technology. E o Windows NT, ele foi... É interessante nesse contexto também, porque o Windows XP foi baseado nessa tecnologia. Ele saía do DOS, né? Ele já não era mais a base DOS. Então aqui a gente tá falando do 95, que era só uma roupagem e o DOS por baixo, depois 98 também. E aí o NET já era a Microsoft com uma variante ali, que depois virou a base do Windows 2000, se eu não estou enganado, depois a base do Windows XP também, e aí o resto é história. É algo que lá em 95, com o Internet Explorer 1.0, as pessoas conseguiam acessar, era o site da Folha de São Paulo. A Folha lançou a versão inicial do site, chamada Folha Online, naquele ano. E logo na sequência o Estadão lançou o Estadão Online. Eu não lembro se foi um desses, os primeiros que eu acessei, mas era aquilo. Interface absolutamente de texto, com os hiperlinks, e tava de bom tamanho. Hiperlinks azulzões, assim, né? Tipo assim. Azulzões. E aquilo de clicar e preparar o café, porque vai demorar, o que quer que seja, vai demorar para chegar ali. E a navegação não era em abas, ela abriu uma janela nova, lembra? Sim, bem lembrado, bem lembrado. Era uma janela única. É curioso porque eu não lembro de ter usado o Internet Explorer no Windows 95, mas eu devo ter usado, só não tô lembrando. Por outro lado, eu lembro que eu usava o Netscape. Eu lembro que... Porque assim, o padrão de toda página web é você ter um fundo branco, né? A não ser que você faça uma configuração lá e coloque outra cor. Mas eu lembro que naquela época era muito comum a página ter o mesmo fundo da estrutura do navegador. Então, se era cinza, a página também era cinza, sabe? Ela não diferenciava os menus, né, a janela em si da página. Verdade. Então era uma coisa toda cinza, era um bloco só de informações. Eu não sei se era só no Netscape que era assim, mas eu tenho uma lembrança disso. Eu acho que naquela época era mais comum as páginas terem cores, assim. Então se acessava uma página com fundo era verde, ou blog também tinha bastante disso, né? Mas depois que começou, acho que Google que mudou um pouco isso, né? De fundo branco, interface clean e tal, e aí foi estabelecendo esse novo padrão. Mas o Google em 98, né? O lançamento, inclusive. Mas até então, eu lembro que em 99 mesmo, quando eu comecei a usar, era tudo muito colorido. Na verdade, por ser tudo feito em tabela também, era tudo meio quadradão, assim, né? Com bordas, etc. A internet feita em tabelas, cara, caraca. E eu comecei a usar a internet com meus coleguinhas ali que Ah, não, então você tem que criar um e-mail. Aí eu acessei o Zipmail, eu criei um e-mail lá, que era caixa de entrada de 2 MB, e chatwall. O que eu faço na internet? Pra que serve a internet? Bate-papo UOL. E aí depois que eu fui descobrindo, né? Buscador Alta Vista, e aí você podia pesquisar coisas e fazer coisas na internet, enfim. Mas era muito mais a adrenalina de entender que, tipo assim, cara, através da tela do computador, eu tô conectado ao mundo inteiro. Isso me dava uma adrenalina, mesmo que eu não estivesse fazendo nada, mas o fato de saber que eu podia entrar num site que uma galera, sei lá, de outro continente montou aquele site, me deixava tipo assim, caraca, isso é muito legal, né? Muito avançado isso. O que eu ia falar sobre a experiência de navegar na web é que você clicava, levava 1 milhão de anos, você saía para preparar o seu café, voltava, ainda tava carregando, e a gente achava animal. Ficava pensando, nossa, tá na velocidade do Star Trek aqui. E não, mas né, perto do que se tinha. E era bem legal também essa parte da comunicação, porque eu lembro que eu usei muito o IRC, né? IRC, né? O Mirk, o programa era chamado Mirk, né? Só que eu lembro que eu usei mais no Windows 98. Eu devo ter acessado também no 95, mas foi mais no 98. Mas era padrão, cara. Dava meia-noite de dia de semana, né? Pra economizar pulso de ligação, de chamada telefônica. Então, você via um monte de gente entrando nas salas de Mirk à noite e ficava, acho que até 1, 2 horas da manhã. E quando era final de semana, era o dia inteiro, né? No sábado, acho que era a partir das 2 horas da tarde, salvo engano. E domingo era o dia inteiro. Então, era uma diversão enorme, cara. E era uma comunicação toda baseada em texto, né? Você podia usar o Mirk para compartilhar arquivos. Eu lembro que eu baixava música. Isso já foi um pouco mais tarde, acho que foi na época do Windows XP, que eu ainda usava Mirk nessa época. Mas dava para baixar música, que o pessoal compartilhava arquivos via Mirk. E só que assim, você, por exemplo, se era uma música que tinha, sei lá, 3 megabytes, você colocava para baixar meia-noite e quando você acordava,
acordava no dia seguinte, você ia ver se estava pronto, se tinha baixado, porque ficava a noite toda baixando. Talvez estivesse, talvez não, né? Talvez Você não, ia é. descobrir Música ali na errada. hora. Porque a conexão de escada não era confiável, né? Caía muito. O Mirk era muito louco porque você conversava, entrava em salas, por exemplo, aqui. Entrava na sala americana, hashtag americana. E aí tinha um monte de gente falando naquela sala. Alguém quer tecer? E um monte de nicks do lado que são nicks fictícios. Ninguém usava nome de verdade ali, né? Então, no máximo, era tipo assim, Amandinha, sei lá do quê. Tipo, não eram nomes reais. E aí você escolhia uma pessoa aleatória, não tinha avatar, não tinha foto. Pra chamar atenção, a galera bolava nicknames com caracteres mais elaborados ou cores mais elaboradas, mas não tinha nome, era só texto, como se fosse um terminal. E aí você podia puxar a conversa e torcer pra desenvolver essa conversa ali com a pessoa, né? Mas pra todos os efeitos você não sabia com quem você tava falando. Provavelmente era alguém da cidade, né? Mas você não tinha certeza. E aí você chegava às vezes num ponto da conversa que a pessoa às vezes pedia pra você mandar uma foto. E quase ninguém tinha foto, porque não tinha câmera digital, né? Mas às vezes num evento de você ter um amigo que foi num rolê uma vez e levou uma câmera, aquela câmera de 1 megapixel, né? E depois compartilhou com você aquela foto, aí você arrastava dentro do aplicativo que eu usava, do software, né? Vamos falar sério, do programa. O meu era o The Seven Deadly Sins, porque sim, alguém me indicou, eu instalei. E aí ficava lá aquela foto carregando pra pessoa baixar na máquina dela e ver, que legal, eu sou o que tá de azul ali na foto ali. Que legal. Enfim, esse mistério gerava uma magia também, né? Tinha uma coisa diferente de hoje que tá tudo público, né? Você entra no Instagram, a vida da pessoa tá toda exposta, né? Era um pouco diferente. E o maior risco hoje é você estar conversando com alguém achando que é uma pessoa e é uma inteligência artificial, né? Agora tem essa. Nessa época, pelo menos, você sabia que era uma pessoa. Podia não ser a pessoa que tava lá, podia não ser a Amandinha, não sei o quê, mas era um ser humano do outro lado. Sabe? Se era gente boa, não sabemos, mas era gente. E nisso que o Mobilon comentou de acessar coisas de todos os continentes, me remete a ter acesso a dados, ter acesso à cultura, ter acesso à informação. E no 95 no Windows 95 surgiu um negócio que também se perpetuou por muitos anos, que era a enciclopédia Encarta. Foi ali que ela surgiu. Eu tive, e inicialmente, eu não lembro se eu peguei a fase de disquete, com certeza eu peguei a fase de CD. E era, antes de ter a Wikipedia, existia a enciclopédia Encarta. Então eles compravam, né, a Microsoft licenciava enciclopédias de verdade, que antigamente eram impressas, colocava aquilo numa interface de computador, muito mais fácil de pesquisar, a gente achava, pelo menos na época, e todo mundo adorava, porque você tinha ali o que antes precisava ficar folheando página atrás de página atrás de página. Não era uma busca que nem a de hoje, não era um copilot para você perguntar e ter uma resposta personalizada para você, mas tinha o texto, tinha figuras, em alguns momentos, note que eu falei figuras, tá? Em alguns momentos tínhamos fotos e de vez em quando tinha os negócios que eram interativos. Aí a minha memória já tá me falhando, eu não sei se tudo foi logo com a do 95 ou se foi mais pra frente, mas é nesse período, né, de desenvolvimento. Meu Deus do céu, agora que eu entendi, Encarta, não é Encarta, é Encarta tudo junto, é N-C-A-R-T-A. Agora que eu lembrei, Encarta, eu tive esse bagulho, cara. Caraca, cara, voltou agora Blast from the Past, caraca. Não, no primeiro semestre eu visitei a sede da Microsoft lá nos Estados Unidos pelos 50 anos da Microsoft. E eles têm uma espécie de arquivo, museu, sei lá, não lembro como eles chamam, mas eles guardam peças da história da Microsoft. E pelo que me entendi e me lembro, a técnica é ter pelo menos 2 produtos bons, e aí ninguém mexe neles, e tem um terceiro que aí pode emprestar coisa e tal. Uma das partes em que as pessoas ficaram mais doidas e prestando atenção foi a parte da Encarta, porque muitos ali deviam ter idade parecida com a minha, né? E utilizaram a Encarta e viraram jornalistas. E é aquilo, precisa ter fonte, precisa consultar, precisa ter certeza do que você está falando. Então todo mundo meio pirando assim, nossa, a original da Encarta a gente tá vendo aqui agora. Aí foi muito maneiro. Eu lembro do Encarta, mas eu lembro de não ter conseguido usar, até porque eu acho que era um pouquinho caro e de fato era distribuído em CD, é até a razão pela qual eu acho que eu não tive acesso ao Internet Explorer 1.0 de imediato. Pesquisando aqui agora, eu vi que o Internet Explorer 1.0, ele foi distribuído na versão de CD do Windows 95. E eu lembro que quando eu utilizei o Windows 95, foi na versão de disquete, que era uma versão, por motivos óbvios, reduzida em recursos. Então eu acho que foi por isso que eu não tive contato com o Encarta. Por outro lado, eu tive contato com outro software na época que era muito importante, que era o
o Microsoft Money, Aham. que era um gerenciador de despesas, um gerenciador financeiro, né? O alecrinzinho com a sua mesadinha colocando lá a entrada e saída de dinheiro do Microsoft Money. Eu não fazia ideia do porquê que eu usava aquele software, e eu não sei como eu consegui uma cópia, porque assim, não tinha dinheiro nenhum. Até hoje, na verdade, é assim, mas... Algumas coisas não mudaram muito, assim. Algumas coisas não mudaram. Desde 95. Mas eu lembro que o Microsoft Money eu tinha, só não tinha o Money, mas o programa tinha lá. Mas estava lá. Não, e existia essa filosofia, não sei se esse é o nome, mas da curiosidade de querer fuçar. Então chegava uma nova versão de sistema, você ia lá abrindo Sim. tudo pra ver o que tinha. É justamente porque não tinha internet ainda, né? O que a gente ia fazer no computador? Pois é. Era gostoso mexer no computador, mas não tinha muito o que fazer. Aí a gente ficava brincando de mudar o tema do Windows, customizar as cores do tema do Windows, papel de parede, mexer no ícone do aplicativo, entrar no site da banda que você gostava, né? Enfim, aí já com internet também, mas a questão da internet também é que a conexão era em horários específicos aqui no Brasil. Ninguém tinha banda larga, então era depois da meia-noite ou final de semana. Então, você queria usar o computador durante o dia, sei lá, era pra jogar Carmen Sandiego, ou aquele joguinho de Fórmula 1, né? Esses joguinhos mais avançados, tipo Ilha dos Macacos, Full Throttle, Doom. Era isso, não tinha muito o que fazer no computador, mas era mágico, era muito divertido. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E conta pra gente quantas memórias você desbloqueou ouvindo esse episódio. E compartilha com a gente essas memórias também lá no Caixa Postal Tecnocast no Telegram ou no Zap. O link do grupo tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon. @Josué de Olive _, você me encontra principalmente no Threads. Eu sou @Tassius, THASSIUS. Pode acessar meu OnlyFans, quer dizer, o Threads ou o Instagram. E eu sou o @ealecrim. Este Tecnocast vai ficando por aqui. A gente volta com outro daqui 15 dias. Tchau. Tchau, Até pessoal. mais. Este podcast foi editado pela Maremoto. Daqui a 30 anos, comemorando, ou não. Se a gente estiver vivo ainda, a gente se junta só pra gravar um episódio de 60 anos do Windows 95. Reunião Meu da Deus. banda, né? Bom que a pauta tá pronta. É só repetir. É isso. Tá ligado? Só que a pauta vai ser se a gente lembra o que a gente falou nesse episódio. Ah, né? não vai lembrar? Eu já não tô lembrando. Acabei de falar e já não tô lembrando. Não vai ser a nostalgia do 95, vai ser a nostalgia da gente gravando da primeira vez sobre o 95. Tchau. Chega, tchau.